Bem-vindos a mais um Arga Talks, os nossos episódios que já é costume muitos de vocês acompanharem na multimédia universal que hoje em dia temos disponível, neste caso particularmente no YouTube, mas divulgados pela Arga Tintas, a marca que patrocina este conjunto de momentos em que nós partilhamos com agentes importantes no mundo da arquitetura, no mundo do design, no mundo da estética e que procura, desta forma, enfim, dar a conhecer ao mundo digital necessariamente, ou a partir do mundo digital, dar a conhecer muitas iniciativas, muitas pessoas, muitos agentes que, pela calada, muitas vezes, na descrição do que é a vida de cada um, vão construindo, nomeadamente em Portugal, por termos digamos, uma comunidade mais atenta à estética, ao sentido estético, à organização do espaço e outros atributos que todos nós, quando refletimos sobre o assunto, porque a verdade é que muitos de nós passam pela vida sem terem a oportunidade de refletirem sobre estes assuntos, e foi isto que a marca procurou fazer, trazendo, digamos, ao espaço sideral esta capacidade de o fazer. Porque a Arga Tintas é uma marca que procura vender energia, mas elegância também, e devolver desta forma alguma da capacidade que a comunidade lhe foi dando de conhecer o fenómeno, de estar atento a este tipo de fenómenos e também de construir uma rede de contactos que lhe permita chegar às pessoas, aos espaços e às reflexões que aqui se impõem fazer. Hoje, particularmente, estamos no auditório da ANGE, na Associação Nacional de Jovens Empresários, uma associação que já tem, enfim, mais de 30 anos, representativa e também muito alinhada com aquilo que é o nosso ADN Arga Tintas, porque foi desde sempre irreverente, acho que nasce para ser irreverente, procura manter-se irreverente. É um edifício sobranceiro à Foz do Rio Douro, tem um jardim magnífico, onde hoje não estamos porque chove torrencialmente, estamos em novembro de 2022 e acho que chove todos os dias em novembro deste ano, não podemos estar no jardim, estamos no auditório e não por acaso, porque este edifício, de facto, tem uma exposição fantástica ao Rio, como já referi, mas também tem uma multimodalidade nos seus espaços que lhe permite acolher várias iniciativas. Desta feita, acolherá amanhã mesmo, neste palco e neste auditório, uma conferência que é o leitmotiv que nos trouxe a falar hoje com o arquiteto, professor Ivo Oliveira, nosso convidado deste programa, a propósito da conferência de que vos falarei já de seguida e que tem muito a ver com aquilo que é as preocupações do Ivo Oliveira e da sua escola de pensamento sobre o espaço público. Esta conferência chama-se The Future Design of Streets, assim é que é, o que significa que estamos a falar de futuro, o que é sempre positivo, particularmente para alguém da nossa idade, que não vou revelar, mas somos ambos nascidos no mesmo ano. Eu costumo dizer a idade do convidado, neste caso não vou dizer, porque a sua é a minha e não me convém nada também partilhar isso. Ivo, é um gosto tê-lo cá desde já. Igualmente. Muito obrigado por rapidamente ter aceito o nosso convite. Esta é uma conferência que a Arga Tintas também vai apoiar necessariamente e é com muito gosto que o fazemos. O Ivo é arquiteto, é professor e a primeira pergunta que gostava de lhe colocar, porque eu tenho feito aos todos os convidados, particularmente àqueles que estão na arquitetura, e o Ivo é licenciado em arquitetura pela escola, como tenho aqui referido noutros programas, pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Tenho mestrado em arquitetura na Faculdade de Arquitetura, que não é a Faculdade de Arquitetura, mas é talvez da Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, e depois tem também o doutoramento feito na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, onde hoje é vice-presidente da mesma escola e docente. E, como tal, tem aqui este interesse para nós e para o público que nos tem acompanhado de ter esta experiência tripartida nestas 3 escolas de arquitetura. Enfim, e não temos assim tantas no país, o que lhe dá uma visão relativamente significativa daquilo que é o estado da arte do ensino de arquitetura em Portugal. Como já referi, tem trabalhado muito sobre o espaço público, sobre tudo isso, e eu pergunto, e até pensando no título da sua tese de mestrado, não é, que refere com alguma piada ilusões e ficções de modernidade, enfim, eu por acaso tive a oportunidade de ler, ou pelo menos de ler o prefácio e ler a introdução, ou melhor, até mais a justificação, que achei interessante, a justificação, no fundo, a sua motivação para aquele tema, e eu pergunto, será que é de facto
a sua raiz em Lisboa e uma vida passada em Ovar, e entre Lisboa e Ovar, é essa infância e adolescência passada na Estrada Nacional 1 que o traz para a arquitetura, ou isto é algo que já vem de trás? É importante também. Muito obrigado pelo convite, é com todo o gosto que participo, de facto, nesta conversa. Eu diria que, enfim, se calhar como grande parte dos jovens que decidem ir para a arquitetura, a decisão inicial parte sempre muito, enfim, do espaço doméstico e da casa, desta relação com a casa e desses cotidianos que numa infância se iam acontecendo permanentemente, de brincar um pouco com a casa e a relação com o desenho, que é importante. Mas se calhar esse enfim, é um primeiro motivo, mas pensando um pouco melhor, aquilo que foi o meu percurso na adolescência, de facto numa relação quase, enfim, semanal, Lisboa, Ovar, e já depois, bem mais tarde, Porto. Portanto, este atravessar regular do território, ainda antes de ter, enfim, ali na fronteira entre a conclusão da autoestrada número 1, mas de facto passei muito pela Nacional, e talvez esse cotidiano tenha também uma boa parte da explicação para as minhas opções mais tarde. Mas eu penso que isso também decorre um pouco talvez da minha infância, portanto sempre viajei muito com os meus pais, cá em Portugal, na Raia, nomeadamente a Raia, tenho recordações muito interessantes daquilo que, enfim, de viagens e do verão passado no calor da Raia, no interior, e algumas viagens pela Europa que sempre me aproximaram bastante dos temas do território e da transformação do território. E a arquitetura está aí também. Enfim, a última estatística que temos do universo de pessoas que visualizam os nossos Arga Talks, e particularmente aqueles que veem o episódio completo, enfim, porque há muitos que veem naturalmente uns minutos para ficarem com um teaser dos assuntos, mais de metade terão menos de 25 anos, 30 anos. Eu admito que sejam estudantes, os jovens em procura de um caminho para a sua vida e estão numa fase de ponderar. E esses jovens não saberão, enfim, saberão se pensarem nisso, claro, mas não viveram um Porto de Lisboa ou um Portugal sem autoestradas. E é um bocadinho isso que eu também acho que também, por mimetismo, porque de facto somos do mesmo ano de nascença, portanto tenho mais ou menos as mesmas referências temporais. E de facto, no seu texto, é delicioso ler aqueles detalhes de sair de Lisboa e ali em Sacavém ver a fábrica da Central de Cervejas e depois reconhecer a Triunfo e depois reconhecer... E depois aquela sensação de chegar a casa ao ver os armazéns da UTIC já chegados a Gaia, talvez, ou ao Porto. Já não me lembrava disso. E de facto, essas presenças no território, como muitos de nós também temos a referência de chegar ao Algarve e ver os primeiros depósitos de água verticais e outras referências que o espaço nos vai dando, e isso é que a arquitetura, de alguma forma, isso é que a arquitetura impacta naquilo que é o nosso cotidiano e na forma como nós identificamos o território e que nós tantas vezes deixamos perder no caminho, e isso também é algo que nós, com estes Arga Talks, queremos também provocar a comunidade, nem sempre sendo, ou procurando até às vezes aqui além de ser polémico, porque às vezes só polemizando os assuntos é que os debatemos mesmo, senão toda a gente vai ser politicamente correto. Não sei se na academia isso se sente hoje, eu sei que hoje quase nem sei se tenho coragem de lhe perguntar se sente um professor ou se sente um arquiteto, ou se sente um gestor, porque como faz parte da equipa de gestão da escola, eu pergunto-lhe o que é que se sente mais, um professor, um arquiteto ou um gestor do curso, e isto, o que é que tem em si mesmo de positivo e o que é que tem de menos positivo naquilo que é o seu cotidiano enquanto arquiteto de base. Eu sinto-me um professor de arquitetura, quer dizer, isso de facto é aquilo que mais me alimenta, digamos assim, no dia-a-dia, o que não significa que o meu tempo, que esse interesse ou esse foco principal corresponda à maior fatia, digamos assim, da organização do meu tempo. De facto, os cargos de gestão são intensos, são difíceis e condicionam muito também, de facto, aquilo que depois nós vamos fazendo e o tempo que temos, não é, para o ensino. Mas eu acho que dentro da sala de aula, de uma sala de aula de projeto, portanto, em que, apesar de tudo, trabalhamos o projeto, desenhamos, pensamos o espaço, portanto, também sou arquiteto aí dentro, não é? E não me referi, mas importa dizer, sou investigador. Portanto, nós, hoje em dia, um professor universitário é professor e investigador,
E, portanto, nesse caso, tudo se junta aqui um pouco, não é? Pelas questões do território. Eu gostava só de fazer uma breve referência ao que tinha, à questão da nossa relação com o território quando estamos em viagem, na estrada, porque os elementos que marcavam muito a nossa deslocação, os tais elementos de referência, um monte, uma fábrica, que nas nacionais isso sentia-se muito, não é? Quando viajávamos através das nacionais, hoje, quando estamos dentro de uma autoestrada, estamos dentro de uma estrutura até cada vez mais encerrada, dentro de proteções acústicas, barreiras acústicas, e, portanto, é cada vez mais até um espaço de uma certa abstração comparado com aquilo que era a viagem que fazíamos nas nacionais, passando pelo ponto A, pelo ponto B, os elementos de referência que nos iam dizendo mais ou menos onde é que estávamos e quanto tempo faltava. Foi uma pequena... Voltando um bocadinho... É uma boa observação, porque eu até diria que na autoestrada conseguiu-se um milagre, que agora percorremos a estrada e só temos eucaliptos de um lado e do outro. E antes sabíamos que estávamos mais perto de Leiria pelo Pinhal e sabíamos que estávamos mais perto de outras zonas. Quando estamos em São João da Madeira, por exemplo, sabíamos que estávamos em São João da Madeira quando tropeçámos em rotundas, por exemplo. e essas referências, que também têm a ver com a organização do espaço, não é? E que têm a ver também com os nós górdios que algumas populações se viram e cuja qualidade de vida foi profundamente afetada pelo aumento do trânsito e pelo aumento da mobilidade urbana que isso trouxe. Eu sei que, e já aqui referimos, a sua atividade enquanto investigador, enquanto pensador, enquanto desenhador também tem estado centrada no espaço público, nos que são chamados territórios intensamente urbanizados ou extensamente urbanizados, ainda que não necessariamente os centros urbanos ou os grandes centros urbanos que conhecemos. Mas começando pelos centros, e também temos alguns dignos de referência e classificados, ou não temos, e nós é que julgamos que temos alguma coisa. Claro que temos. Aliás, a Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade de Minho está sediada em Guimarães, portanto, no campus de Azurém, e Guimarães, naquilo que é a intervenção no centro histórico, a reabilitação do centro histórico é absolutamente exemplar, e fez escola no contexto nacional. É um projeto de referência, fez e continua, de facto, a ser uma referência para aquilo que tem sido as ações de reabilitação urbana em muitas outras cidades, por cá, mas também no contexto europeu. Aliás, Guimarães recebe regularmente visitas, enfim, dos 4 cantos do mundo para, enfim, descobrirem aquilo que foram as especificidades do projeto de reabilitação urbana. Em Guimarães, o papel do arquiteto Fernando Távora, mas depois toda a intervenção de reabilitação das infraestruturas, de redesenho do espaço público, nomeadamente o desenvolvimento deste processo, mantendo a população residente no centro histórico, portanto, conseguindo passar ao lado, é verdade que numa outra altura, numa outra época, daquilo que são hoje os processos de gentrificação, portanto, que introduzem aqui outras dinâmicas, mais difíceis talvez de gerir, mas Guimarães foi de facto absolutamente exemplar, enfim, na criação de um sistema de espaços públicos na área classificada e que se traduziu claramente depois naquilo que são, enfim, o reconhecimento da Unesco, as classificações, e aliás agora até está num processo de ampliação da própria área classificada. Isso reflete-se em muitas outras cidades aqui à volta, também algumas delas também centros históricos classificados. Nós temos uma bela montra, digamos assim, de intervenções no centro histórico e de muito bom projeto de espaço público. Sim, particularmente o espaço público, e Guimarães será até o melhor exemplo nesse sentido, porque o Porto, em função da pressão do turismo, e Lisboa, não é, já estamos, de facto, nos megacentros urbanos, mas foram, quer por processos de gentrificação acelerados, quer pelo boom do turismo, etc., como vimos, há aqui novas variáveis que, se calhar, há 5 anos ou há 10 anos, seguramente nem sequer eram tidas em conta naquilo que era o planeamento do espaço público, porque esta mobilidade digital, estes imigrantes digitais, etc., que de facto têm um lado extremamente positivo naquilo que é tornar a nossa comunidade mais cosmopolita, mais global e também e terão necessariamente um impacto também direto no consumo nas suas zonas de residência, mas tem necessariamente esse processo que em Guimarães de alguma forma foi permitido ainda não ser uma coisa muito evidente, que tem a ver com, digamos, essa expulsão dos habitantes das zonas mais procuradas em função do preço dos arrendamentos, do preço da aquisição de compras e por aí fora. Mas sim, é bom saber que temos nos centros urbanos vários momentos de referência. Pergunto-me, perguntando-lhe, se na gestão do espaço público,
e leia-se espaço público, que pode ser de iniciativa privada, necessariamente, mas é essencialmente no espaço público. O que fazemos hoje é também assinalável, ou temos aí, de facto, um atraso maior? E penso nos loteamentos urbanos, penso na gestão de espaços públicos e de lazer pelas entidades, até na própria cadeia de comando ou de governança do território. Como é que estamos no espaço público? Eu diria que nós estamos com alguma falta de projeto urbano, diria eu. Portanto, aqui muitas vezes até de uma escala intermédia. Portanto, nós temos instrumentos de ordenamento, que são os planos diretores municipais, que nos definem solo, que nos definem zonas de expansão, enfim. Mas não temos depois aquilo que é o desenho e o projeto urbano, nomeadamente que parta das entidades públicas, locais, e que depois possa ser continuado ou possa dar enquadramento à ação privada, digamos assim. Falta-nos aqui este instrumento mediador que permita depois fazer com que a presença e o investimento privado responda a esses objetivos que normalmente estão nesses planos. Como este nível intermédio não está a funcionar muito bem, os privados, evidentemente, continuam a fazer os seus investimentos e bem, através, nomeadamente, da produção de nova infraestrutura viária, de novo espaço público, através das operações de loteamento. É, de facto, talvez a grande ferramenta produtora de urbanização e de espaço público das últimas 3, 4 décadas intensamente já. E, portanto, o que nós temos é um território que vai sendo loteado, portanto, suportado numa infraestrutura viária relativamente convencional, portanto, um perfil de via tipificado. Existem portarias que delimitam, no fundo, que definem claramente as características do espaço público. E, portanto, estes elementos vão surgindo, não é? Onde há investimento pontual, por vezes de uma forma um pouco fragmentada, um pouco dispersa, pouco articulada, porque não existe o tal documento ou o tal nível intermédio que procure agregar tudo isto. Não é? Nem o exemplo, eventualmente, porque, embora em Portugal, de facto, temos muito pouca habitação pública ou de matriz pública, e é particularmente em cima da habitação que isto acontecerá, porque depois todo o planeamento que isso envolve, nomeadamente ligado à mobilidade das pessoas, ligado a... também de alguma forma, enfim, tenho dúvidas, mas estou certo que as suas são menores do que as minhas, de que a distribuição do investimento, pelo espaço público, ou o investimento feito no espaço público esteja a ser geograficamente justo, se quisermos usar uma palavra mais elegante. Tem essa sensação ou há, de facto, uma distribuição equitativa do investimento? Se nós, por exemplo, confrontássemos aquilo que é o local de residência da população portuguesa, não é? 80% da população portuguesa mora dentro dos centros urbanos. Não é? Das áreas centrais, digamos assim. Não é forçosamente o centro histórico só, é o centro histórico mais, de facto, ali a primeira coroa, digamos assim, à volta desses centros históricos. Portanto, grande parte da população portuguesa mora fora destas áreas e grande parte do investimento continua, nomeadamente no espaço público, nas infraestruturas urbanas, na mobilidade, não é? Continua a incidir nestas áreas centrais. É evidente que esta população desloca-se provavelmente para estas áreas. Mas, nomeadamente aqui no Norte, em que nós temos uma grande dispersão também do emprego, do tecido empresarial, portanto, por este território vastamente urbanizado e disperso do ponto de vista da localização da indústria, de facto percebemos que há uma grande parte da população que tem cotidianos, rotinas, não é, de casa para o trabalho, de trabalho para o lazer, que é exterior a estes grandes polos de investimento. Nesse sentido, eu diria que o investimento público poderia, de certa forma, ser um pouco mais equilibrado e, de certa forma, também induzir movimentos, não é? Ser exemplar. Quer dizer, nós percebemos que, ao nível de um município ou de uma região, que, de facto, se está a concentrar investimento naquele ponto, no ponto A, no ponto B, no ponto C. Né? Nós, por exemplo, podemos pensar que continuamos a investir muito na ferrovia, não é? E bem, não ponho isso em causa, mas não temos depois grandes mecanismos que nos digam que ao longo dessa ferrovia que temos que criar as nossas grandes polaridades urbanas ou continuar a acentuar. E garantir a intermodalidade e o interface, e etc., os outros meios de mobilidade suaves e outros que possam permitir às populações, de facto, viverem
a melhor, não terem que eventualmente se deslocarem de onde estão hoje para junto dos centros urbanos, como tem acontecido fortemente, e que tenham uma qualidade de vida equivalente àquela que nós país, acabamos por tentar dar àqueles que vivem nas grandes massas urbanas e que depois dispõem de meios de mobilidade e transportes públicos e de acesso a tantas outras coisas, de facto, muito maiores do que os outros, que, na verdade, são mais, em termos de população, esmagadoramente mais do que esses que aí vivem. Talvez isso se prenda um bocadinho com o conceito que já temos vindo a falar aqui noutras edições da cidade de 15 minutos e de criar condições às pessoas e que tem que vir de um planeamento necessariamente macro público, no sentido em que, mais do que... Foi uma fase que todos vivemos, no sentido de, primeiro, ter um planeamento macro que concentrasse as escolas, que concentrasse a indústria, que concentrasse as zonas de lazer, para evitar confusão entre públicos, para aparentemente facilitar o planeamento e a mobilidade, mas a população mudou de certa forma, os hábitos também mudaram de certa forma, e hoje percebemos, até, enfim, e nestes 2 ou 3 últimos anos, com o boom do teletrabalho, com a agenda do trabalho digno, que nos vai antecipando semanas de trabalho para 4 dias, enfim, eu diria que na função pública talvez fosse melhor primeiro começarmos com 1, depois com 2 dias e depois vamos testando, senão 4 dias pode ser muito, assim, de uma vez só. Mas tudo isso interfere também com o planeamento, necessariamente. E eu diria que talvez isto seja a deixa ideal, tendo esta preocupação em mente, que vimos da gestão do espaço público, do investimento no espaço público, e na forma das pessoas hoje viverem, pergunto-me se esta conferência que se vai realizar aqui, nós estamos em pleno anfiteatro, os trabalhos decorrem neste momento de preparação para a conferência que se vai realizar. The Future Design of Streets. A preocupação, isto é uma conferência, na verdade é uma plataforma, pretende ser um hub de toda a reflexão que se venha a fazer, que já se fez, noutros momentos sempre virtual, porque esta é a primeira conferência física que se realizará aqui, felizmente, aqui na cidade do Porto, e não é despeciente que seja aqui, e não é despeciente que seja uma organização de vários parceiros portugueses. Quem é que organiza esta conferência e esta plataforma e qual a motivação que presidiu este evento? De facto, a plataforma de Future Design of Streets parte de algumas coincidências, de alguns encontros, nomeadamente um encontro meu e da investigação que fui fazendo sobre a infraestrutura viária local, sobre o espaço público, e o Urban Planner Daniel Casasval, portanto, que também fez um doutoramento aqui na Universidade do Porto sobre a infraestrutura viária fora das áreas centrais. Portanto, há aqui logo uma afinidade do ponto de vista da investigação, um olhar que nós temos aprofundado sobre este tema. Há simultaneamente depois outras coincidências, por um lado o meu percurso pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, depois nas últimas 2 décadas na Universidade do Minho e depois o meu percurso de investigação no Laboratório Paisagens, Património e Território da Universidade do Minho, permitiram juntar estas instituições. E o mesmo acontece com o Daniel Casasval. Portanto, ele vai lecionando e vai colaborando com a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, com a Universidade Portucalense, com a Universidade do Minho, e as instituições, no fundo, dos nossos cotidianos de lecionação e de investigação, tornam-se, com toda a lógica, parceiras da plataforma. Depois, a partir daí, a plataforma, tirou partido do confinamento, do boom, de facto, das conferências à distância, e, portanto, começa em 2020, em pleno confinamento, e de repente descobrimos, a ferramenta não era nova, mas percebemos que era muito fácil pôr lado a lado 2 ou 3 projetistas que trabalham na Holanda, em Paris, aqui, e ir progressivamente avançando nessa frente. E nestes 3 anos, portanto, foram 3 edições, tivemos praticamente 45 participantes em 15 sessões, e que nos permitem pôr lado a lado aquilo que são práticas de intervenção nas ruas cá, na Holanda, em França, na Austrália, nos Estados Unidos, que tivemos um pouco de tudo. Sempre percebendo que cada caso é um caso, cada contexto tem as suas especificidades, mas que simultaneamente, e essa talvez fosse a nossa primeira preocupação, é dizer que não há um modelo, não há uma solução, há 1001 soluções e, portanto, porque nós tendemos a partir para a rua já muito com um modelo a priori muito estabelecido, pré-concebido, e é preciso também demolir um pouco isso, não é?
portanto, voltar a abrir o espectro das soluções. Nós temos uma rua que é muito dominada pelas lógicas do carro, do transporte individual, motorizado, que é importante, que não podemos ignorar, mas ele tem um domínio provavelmente excessivo e temos que repor aqui alguns equilíbrios. O Covid, simultaneamente, foi o momento certo por isso, não é? Porque tivemos ruas sem carros, né? Ou com muito menos, pelo menos sem carros em movimento, não é? Tivemos muitos carros parados. E, de certa forma, descobrimos também, durante aquelas semanas de confinamento, um espaço público de proximidade das nossas casas, tendencialmente vazio, com outro som, não é? Com talvez os nossos passeios sanitários, não é? Era assim a designação, portanto, que nos permitiram também descobrir um pouco essa proximidade, as relações de vizinhança, e isso vai ao encontro daquilo que referiu da cidade dos 15 minutos. No fundo, durante o confinamento, nós voltámos a olhar para aquilo que era próximo das nossas casas, que vai desde a mercearia aos espaços públicos que podiam responder àquelas necessidades, enfim, do nosso passeio, porque também não nos poderíamos, enfim, aparentemente não podíamos deslocar para lá dos limites do município. Portanto, esse momento em que as ruas se revelaram durante uns meses de outra forma, também nos forçou, de certa forma, fez acreditar que era o momento certo para avançar com a plataforma. Bom, e a plataforma está ligada à comunidade e acho que esse momento em que, enfim, todos os que nos venham a ver, e podem ver isto agora e estão presentes com o conceito da pandemia, mas podem ver isto daqui a 5 anos e oxalá, eventualmente, há lições que eu gostava que nós, que já gostaríamos, que nunca se perdessem, mas admito que daqui por 5 anos isto já não esteja no nosso radar e as pessoas se comportem já sem, digamos, correções de comportamento que todos fizemos. Mas a plataforma é uma comunidade e nós sentimos neste período, todos, a relevância da comunidade. É da cidade de 15 minutos, o nosso passeio sanitário, voltámos à mercearia da rua, voltámos, e em alguns casos pela primeira vez, fomos conhecer vizinhos, fomos falar com vizinhos, fomos desfrutar do parque em frente à nossa casa onde nunca fomos passear em ruas onde nunca estivemos, porque tínhamos que variar também. E é esse conceito de proximidade e de comunidade que acho que tentemos não perder. E não resisto a perguntar-lhe, enfim, estamos nos finalmente, mas não resisto a perguntar-lhe nessa folha em branco, digamos, que vocês como exercício teórico se obrigam a fazer, dizer, pá, vamos afastar aquilo que temos como pré-concebido, pré-definido, pré-instalado para aquilo que é a gestão do espaço público e pensamos numa folha em branco e pensamos nos cenários absurdos e depois façamos a desconstrução. Mas quando falam com outros países, sabendo que, naturalmente, cada país tem a sua circunstância, sobretudo cultural, que até penso que é aquela que mais impacta. Mas quando eu penso na Suíça, onde também já passeei, e já passeamos bastante, na Holanda, a campanha francesa, porque é que nós, quando estamos lá fora, pode ser também o nosso juízo sempre mais julgador para com os nossos do que lá fora, mas porque é que nós vemos, às vezes, uma harmonia tão maior nesses espaços, na inexistência de muros, na existência até de cortinas, que é uma coisa que na Holanda se nota, e na Dinamarca e na Escandinávia. Porquê é que parece haver tão maior fruição do espaço nesses locais? Ou não há de todo, e essa é uma impressão que podemos ir tendo de uma forma errada, também pode acontecer. Mas isso, nesse confronto com essas realidades, o que é que vocês perceberam? É uma razão cultural que nos leva a fazer desta forma, mais enclausurada? Haverá também, de facto, talvez isso seja uma característica um bocadinho latina, não é? Do controle do nosso espaço próximo. Começa logo pela família, não é? Claro, das relações familiares e de proximidade de uma forte tendência para controlarmos e delimitarmos bem aquilo que é o nosso espaço privado. Nós poderíamos dizer que, se calhar, o nosso interesse sobre o espaço coletivo interessa-nos muito naquilo que ele valoriza o nosso próprio espaço privado. Se calhar precisávamos inverter aqui um bocadinho a forma como olhamos para estes processos. Mas eu acho que sim, quer dizer que a questão da fruição, a questão da vida em comunidade ou de uma vida coletiva está aqui num período estranho, porque Portugal, e então aqui na região norte, no Minho, é claramente conhecido pela qualidade das coletividades que tem, das associações, dos grupos desportivos, do folclore, enfim, das 1001 entidades que estão instaladas localmente e que desenvolvem uma atividade muito interessante nas mais diversas vertentes. E é pena que essa riqueza, essa base e esse suporte
não esteja, de facto, a contaminar o próprio espaço público. Portanto, há aqui algo que temos que redescobrir, provavelmente, que é como é que as estruturas locais que já existem, que estão instaladas, podem também ter um papel muito forte na dinamização do espaço público. Na verdade, elas, por vezes, têm, não é? Quando fazemos um evento desportivo, uma festa, as ruas fecham, assistimos, de facto, a experiências muito interessantes do ponto de vista da reinvenção pontual do espaço público, de uma rua. Nós temos é que fazer com que estas coisas se ganhem mais raízes. Portanto, eu acho que tem a ver um pouco com os modelos também de gestão, ou quem é que nós podemos chamar para a gestão deste espaço público, em especial destes territórios muito urbanizados, nos quais o município não pode chegar, de facto, a todo lado. Não é? Nós, quando falamos de os municípios têm milhares de quilómetros lineares de vias. Portanto, temos que olhar ao nível da freguesia, ao nível das instituições, ao nível daquela rua que tem uma comunidade que já iniciou um processo qualquer e criar condições e alimentar um bocadinho esses processos, valorizar esses processos. E esses, digamos, há decisores políticos nisso, mas há também, e muito, opinion makers, porque a esse nível da escala da governança do território não se consegue chegar um para um, nem provavelmente estarão presentes na conferência, estarão sobretudo ao nível do governo autárquico, ao nível do governo técnicos municipais, técnicos municipais, eventualmente promotores imobiliários, num outro caso. Falta alguém nesta conferência? Falta conseguir fazer lobby? Falta algum objetivo que sintam que ainda estão com um caminho duro para fazer, no sentido de convocar esses agentes, de conseguir, digamos, trazer para esta causa mais decisores, mais opinion makers? O que falta alguém nesta equação? É uma boa pergunta. Eu acho que há aqui algo que tem a ver de facto, com a primeira resposta que dei, que tem a ver com este nosso nível intermédio do ponto de vista do planeamento urbano. Portanto, quer seja do ponto de vista das empresas que prestam serviço de arquitetura e de urbanismo, portanto, que trabalham muito para a encomenda do projeto urbano, pensar aquela porção de território, aquela porção de cidade, nós temos pouca encomenda com este propósito. Até uma encomenda que, por vezes, não é para construir amanhã, é apenas para lançar hipóteses, lançar ideias. E, portanto, como há pouca encomenda municipal, fundamentalmente municipal, há também poucas empresas que possam trabalhar nesse âmbito. Não é? Trabalhamos muito no edifício, eventualmente trabalhamos muito naquilo que são os planos diretores municipais, portanto, empresas que respondem nesse âmbito, e há aqui um nível intermédio que, no fundo, como não há encomenda, não há aqueles que atuam e que trabalham nessa escala. Isso seria particularmente interessante. E depois, talvez pudéssemos pensar que, ao nível das freguesias, eu sei que as nossas freguesias não têm, por exemplo, as competências que têm as freguesias francesas, que têm algumas competências no âmbito da gestão do espaço urbano. Portanto, há também, se calhar, aí algo que poderia ser convocado para esta conferência, porque tem a ver, no fundo, apesar de todas as freguesias têm algumas competências na manutenção do espaço público, não é? Mas não no seu projeto, claro. E depois, evidentemente, também não têm aquilo que é a estrutura financeira que possa dar suporte a essas coisas. Portanto, há aqui, de facto, este nível intermédio entre o município e o cidadão, não é? Claro. que tem que ser, provavelmente, reinventado. Claro, muito bem. Quem sabe seja uma tarefa também para os próximos arquitetos. Eu, como última questão, estamos aqui já a ser pressionados pela nossa produção, para fechar, porque temos repetidamente trabalhado também um bocadinho para aquilo que é o nosso público de jovens em busca de uma orientação vocacional, ou que se sintam motivados para a arquitetura, ou que estejam já em arquitetura, daquilo porque conhece muito bem o ecossistema, e o nosso e o estrangeiro, nós temos hoje uma boa escola de arquitetura e há futuro da arquitetura em Portugal? Eu acho que sim, há muito para fazer. Não é? Portanto, isso é uma boa informação. Há muito para fazer. E acho que nós, cotidianamente, quando nos movimentamos no território, percebemos isso. Há, sobretudo, muito para refazer. Isso já vimos também. Exatamente. Quando eu digo fazer, não significa fazer de novo. Claro. Não é? Isso é importante também, porque se há coisa que nós temos mesmo que fazer, é preservar o solo livre que temos. Temos cada vez menos e sabemos que no âmbito das alterações climáticas e da resposta ambiental, ele é fundamental. Não podemos continuar a impermeabilizar solo. Temos que encontrar, do ponto de vista das tipologias, da forma de construir, da densificação, formas de garantir esse equilíbrio, porque simultaneamente vamos ter dinâmicas populacionais que vão continuar a exigir aqui algo que se pense e repense a habitação, nomeadamente. E eu diria que, se calhar, a esses jovens, portanto, por um lado há esse trabalho, e eu acho que há experiências interessantes que estão a ser desenvolvidas nas escolas e em todas as escolas
colocam, de facto, os estudantes a trabalhar, sei lá, a linha de costa e, portanto, as alterações decorrentes das transformações na linha de costa, portanto, da erosão das áreas costeiras. Têm trabalhado ao longo das linhas de água, a reabilitação das linhas de água e do papel que elas podem ter no âmbito do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da construção de sistemas de espaços de lazer, pedonais, etc. As escolas têm trabalhado em territórios que são particularmente interessantes. Acho que continua exatamente a faltar aqui uma encomenda, ou seja, nós precisaríamos que os nossos estudantes encontrem cá fora espaços, encomenda e entidades que estejam exatamente a trabalhar nestes níveis. Portanto, há se calhar aqui algum desajuste entre os temas que nós aos quais estamos a dar centralidade e, eventualmente, o tipo de encomenda que está a surgir. Okay. Eu poderia lançar só uma ideia. Nós vamos fazer milhares de casas no âmbito do PRR. Portanto, a casa é fundamental, mas não estamos a discutir de todo qual é a estrutura urbana que vai suportar essas casas. Claro. Isso é fundamental. Porque nós podemos, e temos feito, tirar excertos das nossas conversas e usar uma outra frase e um outro momento para alguma divulgação e ativação. E seguramente que este repto para essa reflexão sobre o investimento paralelo àquilo que é o investimento core do PRR no que toca à habitação, não ser esquecidos e de alguma forma também contribuímos uma vez mais para um ecossistema mais positivo e mais virado para o futuro. No futuro cá estaremos seguramente com mais episódios da ArgaTalks, com outros convidados, outros temas, mas seguramente espero tão interessantes quanto foi este. Obrigado. E foi um enorme gosto tê-lo connosco. Igualmente. E felicidades para a conferência, corra tudo bem. E estou certo que assim será e que as conclusões possam ajudar também naquilo que é o vosso caminho futuro, naquilo que todos desejamos, que é ter um mundo mais equilibrado, mais saudável, onde todos possamos viver melhor. Muito obrigado. Arga Tintas, pintem sorrisos, continuem a pintar sorrisos. Muito obrigado.